chegou aqui em 40 minutos e está perdendo mais 50 nessa voltinha aí da obra, então, coisa de São Paulo, né? Mas, pelo menos a primeira mesa já conseguiu chegar toda, porque muitos vieram de avião, chegaram mais rápido. Então, nós vamos começar. Deixa eu pedir para o pessoal entrar. Vamos começar o nosso Inovatic. Muito prazer, eu sou Miriam Aquino, diretora do Telesíntese, da Momento Editorial. Falar um pouquinho sobre a gente, enquanto chega o pessoal. Nós somos um portal de notícias, né? Estamos no mercado, esse ano estamos fazendo 20 anos, olha que maravilha, com Telesíntese, mas acompanhando o setor de tecnologia, de internet, tecnologia digital e telecom. Certamente eu tenho muito mais tempo, mas não vou falar quantos, não. Que não vale. Mas é um prazer enorme. O Telesíntese é o nosso carro-chefe da editora. A gente tem hoje mais de 600 mil leitores por mês. É um site hoje bastante importante para o setor. A gente cobre só o mundo de negócios, de tecnologia digital. Além do Telesíntese, a gente tem um outro site, que é o Ponto ISP, que é voltado para os pequenos. A gente divide mais ou menos o mercado assim, os grandes, acima de 200 mil clientes, o Telesíntese cobre, os abaixo de 200 mil é o Ponto ISP que acompanha. E a gente produz as notícias de negócios, de tecnologia, de produto, muita regulação, porque é um setor muito regulado. E também agora nós estamos ampliando a nossa cobertura e estamos seguindo um pouco dessa mesma forma que o mercado é muito transversal, né? A gente está acompanhando muito agora o sistema financeiro digital, porque é um segmento importante aí que também passa por transformações muito geradas pelo próprio regulador, né? O Banco Central tem feito muitas medidas para a inovação, então a gente tem acompanhado bastante também, e estamos entrando também no mercado de data center, softwares, e que a gente acha que é um mercado que vai crescer muito também, então a nossa cobertura também está caminhando para onde o mercado está indo. Espero que vocês gostem. Nós temos hoje cerca de 40 mil leitores, assinantes de diferentes perfis da nossa newsletter. Se vocês quiserem, é só se inscrever lá. E temos também o grupo do WhatsApp, que as pessoas entram lá também, assim que a notícia é publicada, a gente coloca no grupo. E estamos também com uma produção muito bacana os nossos meninos aí estão com a nossa produção de reels, shorts, reels e essas coisas das internets. O mundo é vídeo, e vídeo a gente está caminhando também para ele, embora o nosso perfil seja muito de mídia impressa, né? Mas estamos indo para o mundo do vídeo, certamente. Então, é um prazer enorme, Inovatic, nós estamos na nossa 10ª edição, a ideia é a gente sempre fazer em áreas não capitais, meio que acompanhar o movimento da expansão da conectividade, muito com o movimento dos provedores regionais, e aliar as estratégias dos provedores regionais com as políticas públicas estaduais e municipais de avanço de uso da tecnologia digital. Esse é o papel do Inovatic. A gente ainda tem, esse ano, um evento também em novembro sobre internet das coisas e rede privativa. Se não me lembro a data, mas é em novembro, vocês acham lá no nosso site. E aí, já estamos nos preparando para 2025, já estou com a agenda de 2025 pronto, quem quiser está ali, eu posso entregar para vocês saberem como é que a gente está pensando no ano que vem. Temos muita coisa, o setor não para, né? Muita novidade, e a gente espera contribuir com a reflexão e com o debate sobre o mais importante para a gente, a nossa missão, a missão da Momento, da editora, é difundir informação que consiga fazer com que a sociedade brasileira se amplie o seu acesso à sociedade de informação. Essa é a nossa missão e espero que a gente cumpra bem esse papel. Então, antes de eu chamar para a nossa mesa, eu gostaria de agradecer os patrocinadores. Sem eles, nem o site, nem o evento aconteceria, porque o nosso modelo de negócio, os eventos acabam sustentando o jornalismo, é um pouco assim. Então, eu agradeço muito a Claro, a Embratel, a Conexis, a TIM, a Giga+, o Sebrae e a FINEP por esse apoio. E eu gostaria de passar, nós vamos ter vários vídeos aqui ao longo do dia, eu gostaria de pedir, então, o primeiro vídeo, que é o do Sebrae, por favor. Filmezinho? Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier.
site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. Legal, Sebrae, todo mundo precisa, apresentação, né? Um dos maiores agências de apoio aos pequenos empreendedores, e aqui o nosso evento também conta com a participação importante dos pequenos empreendedores, que a gente chama de SP, né? Então, já rapidamente, já convido para a nossa mesa, Carlos Baigorre, presidente da Anatel. Muito obrigado, Baigorre, pela sua presença. Depois de uma extensa reunião ontem do Conselho, o Baigorre senta lá daquele ladinho, que agora a gente colocou fotinho, olha como fica bonitinho. O Flávio Ferreira dos Santos, ele é presidente da EAC. A EAC, quem não conhece, é a empresa. Flávio senta do ladinho dele, está ali, tá? É a empresa que tem a grande responsabilidade de tocar o projeto de conexão das escolas. Muito obrigado, Flávio. Temos aqui também o Hermano Tércios, é o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Obrigada, Hermano. Também está com uma responsabilidade grande aí, que é levar o dinheiro para a rede. Gostaria de convidar também o Leandro Salati, ele é o diretor de Relações Institucionais da Aloha. Obrigada, Leandro. A Aloha, como quem não sabe, é o maior provedor de internet dos médios, né? Ele já tem mais de 1 milhão e... pequenos. Ele não é médio, ele faz questão de continuar sendo pequeno, mas já tem mais de 1 milhão e muitos clientes. E gostaria de chamar também o Leonardo Gomes Filho, por favor, Leonardo. Leonardo tem uma história muito bacana, porque ele conseguiu o dinheiro do FUSH e do BNDES para conexar, e vai contar para a gente como é que é a saga disso. O Luiz Volpato também, por favor, Luiz, é outro herói que se entusiasmou e vai contar a experiência dele. Obrigada, Luiz. De um provedor acessando recursos públicos, né, que é muito bacana. E gostaria de chamar também o Ricardo Sérgio, que é o head de programas de aceleração do Sebrae. Por favor, Ricardo. Ele vai falar um pouquinho para a gente também das iniciativas do Sebrae. Então, você já fica aqui, porque a gente vai ter, antes da gente... Porque o jornalista não gosta de ir logo para o debate, mas a gente vai ter 3 apresentaçõezinhas em 5 minutos para dar tempo para o debate. Então, eu já chamo, por favor, Ricardo, para fazer a sua apresentação, e aí depois eu chamo os outros 2 e a gente começa o debate, por favor. Passa só aqui. Acho que mira para lá para passar? Qualquer lugar, pode fazer. Já vai começar, vai colocar. Legal. Gente, o prazer estar aqui, dividir essa mesa com vocês, uma honra, tantos nomes de gabarito aqui, falar um pouquinho do Sebrae for Startups, assim que entrar a apresentação, mas eu posso, claro. Me apresentando um pouquinho, meu nome é Ricardo Martins, eu faço parte da equipe do Sebrae, mais especificamente com a marca Sebrae for Startups, que é endereçada para empresas de tecnologia que têm essa característica de disrupção, né, de tentar trazer alternativas de tecnologia para o mercado mais tradicional, o que remete a uma diferença, né, do que o Sebrae é conhecido e da proporção que a gente pode levar em termos de tecnologia. Trabalhei muito tempo em telecom, acho que 15 anos na Vivo, e também trago essa bagagem para adicionar aí a esse Sebrae mais tecnológico. Acho que eu posso conduzir, depois na hora que entrar os slides eu posso informar. O Sebrae for Startups foi criado para conversar com esse público mais tecnológico. É uma marca diferente do que o Sebrae está acostumado, né? O logo azul. Então, a gente mudou justamente para ter essa interação com o mercado de tecnologia. Ele foi criado justamente por conta dessa característica específica de startups, né? Ou empresas de tecnologia que
buscam lançar novos produtos relacionados a telecom e TI. E a gente dividiu em 3 grandes etapas. Então, a gente atua desde a universidade, fomentando a ideação, passando por uma validação e, no fim, a gente tem o que a gente chama de scale-up ou as startups angariando no mercado. Somos melhores aceleradoras por 2 anos consecutivos, uma avaliação da Associação Brasileira de Startups e a melhor instituição de fomento para esse público, né? Aqui ficou um pouco desconfigurado, mas a nossa missão é justamente essa, é fomentar o empreendedorismo, fomentar a inovação, impulsionar essas startups que têm características de serem disruptivas, de serem escalonáveis, de serem repetitíveis, né? Então, os 3 grandes blocos, que a gente chama de Spark, Start, Speed, é justamente para endereçar essas etapas, né, que eu vou falar mais para frente um pouquinho. A gente atende mais de 4.000 startups, estamos em 265 municípios, movimentando só esse ano cerca de 4.000 inscrições, 2.000 atendimentos, promovemos exposições e levamos essas startups de forma subsidiada a feiras e congressos, justamente para divulgar essas novas tecnologias, esses novos movimentos, e gerando negócio de 46 milhões para as próprias startups. Tá? A gente celebra as conquistas, então grande parte das startups que estão ali ganham prêmios, são investidas por grandes investidores. A DIL, por exemplo, que é a inteligência odontológica, ela venceu a primeira etapa agora em Santa Catarina. A BaseMaker é outro exemplo que levou 1,5 milhão, 1,7 milhões, que tem uma solução muito ligada a influencers, e outras 1.000 aí que estão ligadas à TIC, que estão ligadas à inteligência artificial. Então, essas são as etapas, desde a curiosidade, que vem nascendo lá na faculdade e tem a possibilidade de se transformar num negócio, a gente está, em conjunto, apoiando essa startup, num processo de Lean Startup que você é cíclico na forma de validação com o mercado, então ela testa com o mercado, vê se aquilo faz sentido, se responde àquela dor, para novamente voltar, arrumar, corrigir o que tem que ser corrigido e levar essa solução adiante. Cada etapa dessa, ela tem uma metodologia, e é importante dizer que essa conexão com o mercado ela é feita não só do ponto de vista de levar conhecimento para as startups, mas também levar dinheiro de fomento, em conjunto com a FAPESP, através de PIP, através de pesquisas de desenvolvimento, em que eles aportam essa parte de pesquisa e o Sebrae aporta a parte de comércio. Então, enquanto eles colocam 1 milhão, o Sebrae coloca mais 250 mil para fomentar essa parte comercial, seja para criar uma equipe comercial, seja para criar uma equipe de marketing ou despesas relacionadas a isso. No Start também, outro tipo de metodologia, também temos conexão com investidores, e, por fim, o Speed, que é acesso comercial, acesso a mercado, né? Um programa de capital empreendedor, um programa nacional que conecta investidores com as startups, justamente para ter esse degrau que é, às vezes, muito alto nesse início para pequenas empresas, a gente apoia nesse momento também. Então, fica aqui o link, todos os programas estão nessa plataforma do Sebrae, e eu fico à disposição e vai ser um prazer debater sobre internet com vocês. Obrigado. Obrigadão, Ricardo. Obrigada. E aí eu chamo, por favor, o Flávio, da EAC, que também tem uma apresentaçãozinha, ele vai falar um pouquinho em que estágio está o esforço enorme, né, da conexão. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Miriam, obrigado a todos aí, estamos aqui num painel de grande importância. Gostaria de falar um pouco, se puder colocar aí a nossa apresentaçãozinha, mas falar um pouco sobre a EAC, né? Eu acho que a maioria do pessoal que está aqui já acompanha bastante o meio e já conhece a EAC. Quem não conhece, nós somos a entidade administradora de conectividade de escolas, criada a partir da contrapartida do leilão do 5G, pelas associadas às operadoras vencedoras, né, Vivo, Algar, TIM e Claro, e elas criaram a empresa para executar essa contrapartida daquele recurso de 3 bilhões e 100 milhões inicialmente,
e a gente que está administrando essa execução. Bom, vamos passar aqui. Não está indo. Agora foi voltar. Fazendo um resuminho rápido, então, a partir do leilão do 5G, ali em novembro de 21, foi via edital, né, de licitação, feito aí a várias mãos, pela Anatel e pelo Tribunal de Contas da União, fecharam um termo, e onde, a partir daí, nasce a EASSE, em março de 22, e... Opa, ali ficou meio atravessado. Ali. Tá. E com esse objetivo, né, de viabilizar esses grandes projetos de infraestrutura, de conectividade de escolas, nas regiões remotas, né, do país, principalmente onde ali as operadoras não têm um alcance, onde elas não chegam, então, onde tem dificuldade de conectividade. Nós começamos fazendo um projeto piloto ali que começou em novembro de 22, foi até agosto de 23, onde a gente, com esse piloto, queria mapear essas dificuldades encontradas nessa implantação. O projeto piloto, ele atendeu 177 escolas em 10 municípios do país, 2 municípios de cada região, e tivemos grande êxito na execução. Hoje, todas essas 177 escolas estão ativadas, né, e funcionando. E, a partir daí, nós preparamos, viemos preparando as novas etapas. Durante esse processo, o próprio governo federal se reorganizou por meio da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, onde reuniu ali tanto o Ministério da Educação, o Ministério das Comunicações, a Anatel e outros agentes, como a RNP, outros agentes que também tinham o propósito de conectar escolas, para organizar essas políticas e distribuir melhor os recursos empregados nessa grande política pública, e daí o nosso escopo foi revisto. O escopo inicial do nosso projeto piloto, a gente entrava com energia fotovoltaica, com rede externa, rede interna, fornecia notebooks para os alunos e notebooks para os professores e dirigentes escolares. Nessa nova determinação da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, nós ficamos com a parte de energia fotovoltaica, rede externa e rede interna, e custeando esse serviço por 24 meses. No piloto, a gente colocou 36 meses, porém, isso foi revisto pela Estratégia Nacional. O momento atual, nós estamos na fase 2 e 3, já executando, tá? Nós estamos ali em 7 estados, 654 milhões já autorizados pelo Conselho Diretor da Anatel e pelo GAP, e 51 municípios, 5.100 escolas, principalmente da região Norte e Nordeste. Nordeste, só Maranhão e Bahia, salvo engano, 2 municípios de cada estado, principalmente norte do país. E como é que está esse andamento? Nós já começamos, finalizamos os processos de contratação, né, as RFPs que estavam no mercado, foram avaliadas, as propostas técnicas, tivemos os vencedores e já começamos a conectar escolas da fase 2 e 3. Já estamos com 453 escolas conectadas já de 1 mês e meio para cá. Então, está rolando, a parte de conectividade de rede externa está avançando na frente, a parte de rede interna inicia agora no início de outubro, já implantar a rede interna também, né, a parte de roteador, Wi-Fi ali nas escolas, e daí a gente segue em diante. E a parte satelital, que está em fase final aí de contratação também. Só dando um panorama do que vem pela frente, da fase 4, serão em 4 etapas. A etapa 1 são 10.000 escolas e a RFP está na praça, está divulgada, as empresas já estão mandando as propostas. A etapa 2 são 8.400 escolas, nós devemos lançar a RFP no início de 2025, e depois teremos mais 2 etapas, etapa 3 com 8.000 escolas e etapa 4 com 6.700 escolas, que essas aí provavelmente devem ocorrer durante o ano de 26, que é o prazo final. Até o final de 2026, temos a pequena missão de implantar 40.000 escolas em todo o país. Obrigado.
Obrigada, Flávia. Muito basiquinho, colocar 40 mil escolas conectadas. E obviamente, cada vez que eu olho o número de 400 escolas só, me dá uma agonia sem fim, mas agora eu acho que vai deslanchar. Aí eu gostaria de convidar, então, o Volpato, Luiz Fernando, por favor. Luiz, aí também tem uma apresentaçãozinha. A Coprel Telecom é um típico ISP, ele está localizado na região sul do país e vai falar um pouquinho da experiência dele, mas não muito, porque depois a gente vai para o debate, tá? Obrigada. Bom dia a todos. Agradecer o convite para falar um pouquinho sobre o trabalho que a Coprel tem feito aí para conectar, principalmente famílias no meio rural, que foi o grande objetivo da Coprel ter entrado no ramo de telecom. A Coprel é uma cooperativa de infraestrutura. Ela nasceu em 1968, estamos com 56 anos, né? E o propósito dela lá no início era levar a energia elétrica para o interior. E hoje nós estamos, a gente fez um rebrand recentemente, então a marca mãe Coprel, temos a Coprel Energia, onde está toda a parte de geração, distribuição de energia elétrica, Coprel Soluções, onde tem a parte de operação e manutenção de usinas e subestações, e a Coprel Telecom aí para levar a questão de internet, TV e telefonia. Aqui o mapa do Rio Grande do Sul, para a gente se localizar. A Coprel Energia está em 72 municípios. A Coprel Telecom é aquela parte em azul, né? E a gente só entrou em telecom pela pressão, a gente chama de associado, os cooperantes nossos da Coprel Energia, né? Que desde 2010 sempre solicitavam a questão de levar a internet para o meio rural. Então, a direção tomou, em 2012, a decisão de começar esse trabalho de foco de levar a internet para o meio rural, principalmente, né, o grande propósito. Aqui eu trago a rede nossa de backbone, né, a gente hoje tem 2 data centers principais, um em Passo Fundo, outro em Birubá, onde é a nossa sede. O nosso backbone hoje está em DWDM de 400 GB já de transporte, todo ele é automatizado. Recentemente, a gente, acho que fomos a segunda empresa a ser aprovado o projeto nosso do FUST, a gente focou muito nas escolas no meio rural, são 58 escolas, 4.730 alunos vão ser beneficiados, já estamos construindo isso e também vamos interligar mais uma rede de backhouse, aí, mais 3 cidades novas. Aqui eu trago uma visão do projeto, os traçados em preto é onde a gente está conectando as escolas. Então, podemos ver aqui a área em verde, é onde a gente já tem estrutura de fibra ótica, internet. E estamos com esse projeto conectando mais outros municípios, né, com foco na área rural, pelo um grande objetivo, que aqui a gente pode ver. Ó. Eu dei um zoom aqui naquele lado do traçado maior, a gente, conectando as escolas, a gente vai possibilitar atender as famílias rurais. São diretamente 631 famílias. O que é diretamente? Onde passa a rede troncal, é só colocar uma caixa de cliente e conectar. E, diretamente dessa rede troncal, a gente começa a puxar braços, né? Então, mais 2.252 famílias poderão ser atendidas nesses municípios aqui citados. Eu trago aqui um case de Marau, é um case que até a gente ganhou um prêmio pela revista aqui, né? Em 2019. Nós conectamos 1.356 famílias rurais, chegando fibra ótica em todas as propriedades rurais do município de Marau, onde também, com um convênio com a prefeitura colocou a questão de Wi-Fi nas comunidades, 43 comunidades com Wi-Fi gratuito nas comunidades, e também utilizou essa infraestrutura para levar a parte de segurança através do vídeo monitoramento no interior. Nós já temos 10 municípios universalizados naquela nossa área lá. Então, esses municípios aqui, todos eles estão 100% universalizados a internet no meio rural. Tem vários municípios que estão 20%, 30%, 40%, 80% já com a área rural atendida. A gente foca muito também na questão da estratégia de diferenciação, que eu acho que é o grande propósito nosso, entregar qualidade. Então, a gente foca muito também no treinamento, tanto as equipes próprias como as equipes terceiras. Só esse ano, até agosto, são 2.221 horas de treinamento para 209 colaboradores. Temos a Conexão do Bem também, que é para entregar algo também nos municípios. Essa Conexão do Bem beneficia as APAES, o Instituto do Câncer e também o Lar do Idoso. Já são mais de 500 mil distribuídos, onde a primeira mensalidade de cada contrato a gente destina 50% para essas instituições.
Esse ano a gente foi premiado aí como o primeiro provedor na categoria de 5 mil a 50 mil, então, que mostra que a gente está no caminho certo e que a gente tem que continuar nessa nossa pegada aí. Aqui também um depoimento de um dos nossos associados que foi atendido, que ele relata, né, a importância na vida dele quando chegou a energia elétrica e agora a grande relevância quando chegou a internet. Então, para mostrar quão é importante chegar a internet para essas famílias rurais, para poder fazer a sucessão familiar, para ele poder ter a qualificação também dos produtores e também dos seus filhos, né? Então, aqui eu fui meio rápido e sucinto, né, mas deixo aqui também mais informações aí e, mais uma vez, agradeço de poder falar o nosso case. Obrigada, Luiz Fernando. Bom, eu vou ficar sentadinha aqui, aí eu já começo com o Baigorre lá na frente. Pega o microfone. Baigorre, queria que você fizesse uma avaliação, quiser falar, fazer uma aberturinha sobre um tema, fique à vontade, mas já engatando um pouquinho, como é que você vê, quais são os desafios agora, futuros, que você imagina, para a questão da internet significativa, o que a Anatel você acha que ainda pode intervir? E aí, como a gente fala muito do mercado de banda larga fixa, eu acho que você podia me fazer uma avaliação. Assim, a Anatel está há muito tempo discutindo o PGMC, eu acho que tempo demais, até já podia estar um pouquinho mais acelerada. Assim, o que você acha que precisa ser feito ainda nesse mercado para que as redes se expandam, enfim? Como é que você avalia esse cenário, por favor? Obrigado, Miriam. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, saudar aqui todo o dispositivo, o pessoal aqui do debate, e falar, olha, eu acho que quando a gente fala de conectividade significativa e universal, que é a meta que o nosso ministro, e aqui representado pelo Hermano, coloca para a gente, você tem duas questões. Primeiro, que ela tem que ser universal, e depois tem que ser significativa. Quando a gente olha para a parte universal, ou seja, de ampliar as redes, eu tenho certeza que o caminho que está traçado está sendo muito bem executado, seja no âmbito da regulamentação, mas especialmente com uma outra perna disso que a gente não tinha há muitos anos, que era a questão do fomento, né? Hoje o FUST está funcionando, o próprio da Coprel aqui falou da questão de terem tido acesso ao recurso do FUST. Então, você tem o FUST funcionando. A gente teve um evento essa semana lá no Ministério das Comunicações de mais recursos do BID entrando, aumentando a disponibilidade de agentes financeiros para fazer a destinação dos recursos. Então, quando você junta o ambiente regulatório, que eu acho que é parte propícia e facilitou o surgimento desse ecossistema de ISPs e da universalização da banda larga por fibra ótica em vários municípios, aí, conforme foi colocado, eu acho que a gente está no caminho certo. Então, assim, somando as medidas regulatórias com as iniciativas de fomento do Ministério das Comunicações, eu acho que é simplesmente continuar nessa linha, fazendo ajustes pontuais. Eu acho que um problema que muitos ISPs têm trazido lá para a agência diz respeito a uma concorrência desleal com empresas que estão operando, digamos assim, à margem. Gente que não paga imposto, que multiplica CNPJ para ficar no simples, que pendura cabo no poste sem ter a revelia. Então, você tem um ambiente extremamente competitivo, mas você começa a ter agentes que competem ali na margem da legalidade, que roubam equipamento um do outro. Então, assim, esse é um negócio que a gente quer ter um ambiente competitivo saudável. Ele é, ao mesmo tempo, impedir que as empresas de grande porte abusem de poder de mercado para cercear a concorrência, mas, do outro lado, também é garantir que não haja uma concorrência desleal com agentes que não respeitam a lei. Então, assim, como é que a Anatel pode intervir nisso? Não pode, né? Pode, claro que pode. Tem várias formas de intervir. A gente está estudando. Recentemente, eu pedi para as áreas técnicas da Anatel prepararem e proporem ao Conselho Diretor um plano de combate à concorrência desleal no mercado de banda larga fixa, focando em várias questões, questão tributária, questão de cadastro, questão de reportar número de usuários. Recentemente, teve um pessoal que foi lá, depois da tragédia lá no Rio Grande do Sul, que eles foram lá na Anatel pedir acesso a financiamento para reestruturar as suas redes, e cada um apresentou a sua base de usuários, né?
para fins de pedir dinheiro. Aí você levou um susto. Falou, E aí a base de usuários é completamente diferente da que eles reportam para a Anatel. Então, assim, essa questão, pelo menos de reportar os dados, porque você tem primeiro, você reporta os dados para depois definir questões de cadastro, se precisa ter outorga, não precisa ter outorga, para depois definir questões de grupo econômico, porque quando você começa a multiplicar CNPJs para ficar sempre no simples, você, mesmo estando no mesmo grupo econômico, você está burlando não só a legislação, a regulamentação da Anatel, mas também a legislação tributária. Então, assim, você começa a ter uma série de problemas. Então, assim, a Anatel, a gente deve botar uma lupa em cima disso para garantir um ambiente de justa concorrência. Seja garantida a justa concorrência para que não haja abuso de poder de mercado, mas também que não haja uma concorrência desleal por meio de burlas da legislação regulatória, da legislação setorial e tributária. Então, acho que esse é um ponto. Então, assim, a rota está bem definida, é mais ou menos seguir com esses pequenos ajustes. Agora, eu acho que o maior desafio está na parte do significativo, que é assim, a conectividade significativa, que é porque assim, é uma mudança no modelo mental tanto do governo como todos, tanto da Anatel quanto do Ministério, que nosso desenho sempre foi levar redes, levar acesso. Mas agora, o que as pessoas vão fazer com acesso? Isso é um outro desafio. É um desafio de letramento digital, de segurança, para que as pessoas possam usar as tecnologias de uma forma segura, de uma forma significativa. E o que a gente precisa, e traz muitos desafios, estava até falando agora lá fora, a questão do desafio das BEST. Você imagina, você leva a internet para o interior, e as pessoas vão ficar vendo desinformação em rede social, assistindo e apostando em bet, todo o potencial que a conectividade traz vai estar limitado por um uso, digamos assim, não significativo da tecnologia. Então, acho que essa atuação de como garantir que a tecnologia seja utilizada de uma forma transformadora, que libere todo o potencial da economia e da sociedade, esse é o grande desafio e essa é uma solução que a gente não sabe como fazer ainda. A gente está pensando, estamos tateando, a Anatel tem publicado estudos, projetos, iniciativas, mas isso não é uma questão que vai depender só da Anatel e só do Ministério das Comunicações. Isso envolve praticamente todas as áreas do governo de como dar essa aplicações, como fazer com que a conectividade seja realmente transformadora. Porque levar acesso à internet para as pessoas ficarem na rede social e apostando em bet não vai mudar a vida de ninguém, só vai prejudicar a vida das pessoas. Acho que era isso. Obrigado. Ok, obrigada, Beco. A gente volta com você. Eu chamo o Hermano, por favor. Deixa eu pegar logo o regulador e o governo. Você conseguiu destravar, acho que era a última grande fonte de recursos, do FUST que estava travado, que foi a questão dos recursos subsidiados, né? E aí, essa semana, conversando aqui, me fala, Miriam, mas a lei acaba no ano que vem, acho que 25, se não gastar até 25, não tem mais esse recurso subsidiado, né? Eu falei, nossa, é mesmo, era 5 anos, os anos se passaram, né? Se você pudesse me fazer uma avaliaçãozinha, afinal, vocês já sabem, efetivamente, se as empresas vão usar esses recursos, quais são as empresas que se interessaram, efetivamente, nesse instrumento, e o que vocês vão fazer? Você já está preocupado com o fim da lei no ano que vem? Já está pensando nisso? Por favor, irmã, depois a gente começa. Bom, Miriam, obrigado. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar aqui os colegas de painel e todos que estão aqui presentes. Bem, então a gente está falando, só para deixar claro, acho que o pessoal que você falou do assunto já diretamente, está falando da modalidade benefício ou renúncia fiscal, que é chamada do FUST, do Fundo de Universalização, que é aquela modalidade que a empresa, em vez de pagar o FUST, ela pega esse dinheiro que ela pagaria o FUST e usa esse recurso próprio para construir redes, né? No nosso caso aqui, conexão de escolas. Então, o que acontece com esse edital? Como você bem disse, era uma modalidade que ela existe na lei desde o final de 2020, dezembro de 2020, então está fazendo 4 anos, e estava travado aí, a gente conseguiu destravar esse ano, inclusive conseguindo fazer um novo decreto presidencial para poder destravar isso, mudando o decreto, né, para possibilitar. Fizemos o edital, né, primeiro da história dessa modalidade, foi lançado no dia 4 de setembro, a gente até lançou na semana anterior, mas precisou de uns diazinhos a mais para fazer uns ajustes finais. Dia 4, de 6 de setembro até essa segunda-feira, 23, ficou aberto para propostas das empresas, tá? Então, acabou na segunda-feira, meia-noite. Aí você perguntou se teve adesão ou não, né? Se você me perguntasse até as 21 horas da segunda-feira,
Eu ia dizer que foi ruim, péssimo, mas assim, no finalzinho ali, né, as empresas deixaram para entregar no último momento e conseguimos uma boa adesão, tá? A gente ainda está consolidando todos os resultados, porque a gente precisa ver se as propostas, né, são válidas, inclusive, mas a gente teve realmente, de fato, uma boa adesão, porque era um desafio, né? O primeiro desafio é como você disse, destravar, mas o segundo é conseguir fazer um edital que, de fato, seja construído de uma maneira que tenha adesão das empresas. E isso realmente foi complicado, porque qual que é a dificuldade dessa modalidade, né? Grande dificuldade. Você tem agentes bem diferentes, tem os pequenos e os grandes, que têm modelos de negócio bem diferentes, e precisam estar submetidos a um mesmo preço de referência, a uma mesma concorrência, e quem perde a concorrência, você não pode pegar aquele recurso, por exemplo, que a grande que tem mais recursos, se a grande não quiser ou botar um preço muito alto fora, eu não posso pegar aquele recurso e jogar para a pequena, entendeu? Ela mesma que usa seu próprio recurso. Então, isso complicou bastante o desenho. A gente teve muita discussão, foram aí meses discutindo, assim, mas para o período que o FUST ficou sem usar foi pouco, né? A gente discutiu ali e conseguimos, sim, um resultado que nos deixa bem satisfeitos com o que foi apresentado lá, alguns casos depois das 23 horas, mas as maiores propostas, então a gente conseguiu, assim, receber propostas significativas que vamos conseguir conectar muitas escolas aí, se Deus quiser, aí nessa fase ainda, o comitê de seleção que está vendo, que é o Ministério e a Anatel, estão ainda avaliando as propostas para a gente poder dizer melhor, mas, assim, preliminarmente, a gente está satisfeito com o resultado que a gente conseguiu. Não pode falar nenhum númerozinho? 10 mil, 20 mil, 30 mil escolas? Não, 30 não tinha como, a gente tinha uma meta de poderia chegar até 20 mil se tivesse uma adesão total. A adesão total é complicada, por isso que eu falei, são atores diferentes, né? Eu tenho que construir um preço do edital com lastro, e esse preço, o lastro que a gente tinha histórico, que já tinha sido feito, né? Eram as licitações da própria ACE aqui, então, e as pequenas que ganharam, né? Teve um edital do BNDES, que foi feito também, mas ele foi feito com preço de referência também baseado na ACE, e gerou um outro lá, mas tudo quem ganharam foram as pequenas. E aí aquela questão, né? Se a gente baixa muito o preço, não tem adesão de muitas empresas que ela não consegue fazer aquele preço. Se sobe demais, se diminui a quantidade de escolas, porque você subiu também. Então, assim, 20 mil era o máximo do máximo, mas a gente sabia que ia ser muito difícil conseguir isso, mas a gente... E também a questão do preço, a gente não pode escolher se sobe ou desce, né? Tem que ter todo um lastro, uma questão de mais de R$1 bilhão. Esse edital foi da ordem de 1 bi, né? A gente sabe que qualquer 1% ali, eu não teria a vida toda de trabalhar para pagar ali qualquer coisa que o TCU me cobrasse depois. Então, mas a gente ficou satisfeito. Se quer de números, assim, a gente está ali... de alguns milhares de escolas, aí eu posso dizer, já garantidos ali, algo bem significativo ali. Como falei, 20, não tem como chegar, mas assim, do meio do caminho para cima já. Legal, parabéns. Aí eu chamo, então, por favor, o Salati, o Leandro. Uma pequena empresa operadora consolidada, vamos colocar assim, e agora vocês estão expandindo a operação com recursos, conseguiram um recurso do BNDES e estão indo para o Maranhão e Piauí, né? Pará, desculpa. Maranhão e Piauí também é mais ou menos pertinho ali. Fala um pouquinho da estratégia de vocês e por que vocês estão indo para essa estrutura e como é que foi a questão dos recursos do BNDES, por favor. Não, perfeito. Primeiro, bom dia a todas e todos. Dizer que é um grande prazer, uma grande honra estar nesse painel com autoridades tão importantes e cumprimentando o nosso secretário e o presidente da Anatel, cumprimento todo o corpo técnico, tanto do Ministério quanto da agência, que tem feito aí um trabalho espetacular na expansão e no aprimoramento do que é o setor de telecomunicações do Brasil. Eu também tenho muito orgulho de representar a Aloha Fibra, Miri, te agradeço aí pela pequena introdução, porque a gente tem que, às vezes, explicar um pouco, né? Porque é uma companhia que nasceu com o propósito, né, de levar internet de qualidade para comunidades menores, como a gente já conhece aí no nosso Brasil, com a dimensão que tem, a carência que tem também nos pequenos centros, né?
Para quem não conhece a história da Aloha Fibra, começamos lá em 2018, né, com essa mesma tese, né, de levar conectividade e internet de qualidade para o interior do Rio de Janeiro. E começou com uma empresa chamada Sumicity, né? As pessoas, às vezes, não entendem bem o nome, mas ela é a cidade do sumidouro. Isso eu acho que dá bastante cor ao que a gente tem de propósito. Com relação aos recursos do BNDES, e por que a gente está indo para o norte, para o Maranhão e para o norte do país, a gente, depois de algumas aquisições, né, principalmente no ano de 2022, tivemos uma presença muito forte no Ceará, boa parte do estado de Pernambuco, Piauí a gente já tinha alguma proximidade, e, naquela época, a gente já entrou como parceiro nas Infovias 00 e 01. Então, poucos também conhecem essa história. O Grupo Aloha Fibra, através de uma empresa chamada DB3, chegou a liderar os dois consórcios. Então, a gente vê muito potencial nessa região, muita carência, a necessidade de levar a internet de qualidade para essas comunidades. E tem uma questão que o presidente Baigorre citou agora, que é super relevante, né? A qualidade do dado para formular política pública, às vezes, atrapalha. Tá? Eu tive a oportunidade, semana passada, de percorrer 1.200 quilômetros do estado do Maranhão. Eu fui pessoalmente, fiz questão de ir, para ver a realidade daquela comunidade e as cidades que a gente propôs ao BNDES. Tá? Não tem nenhuma cidade no eixo das rodovias que não tem internet banda larga fixa. E não tem nenhuma cidade, nenhuma comunidade no eixo das rodovias que não tem pelo menos 2 operadores. Né? Então, a gente vê que chegou, né? E concordo muito que a massificação aconteceu. Então, acho que esse é o grande mérito de tudo que foi feito até agora. Porém, o dado da Anatel diz que o Maranhão tem 20... Eu vou até pegar o número certo aqui para não errar. Tem 27% de domicílios atendidos com internet de banda larga. O dado da PNAD, da pesquisa de domicílios do IBGE, diz que tem 67% dos domicílios já atendidos. Então, assim, existe uma disparidade na informação, mas o fato é que ainda tem muita coisa para fazer. Né? De 67 para 100, né? tem um caminho para percorrer, e é nisso que a gente acredita. Tem uma outra questão do estado do Maranhão, e eu acho que aí vem a questão da internet significativa, vamos chamar assim, a conexão significativa, que o Maranhão é o segundo estado do país com menor IDH. Né? O primeiro colocado neste ranking inverso ainda é o Alagoas, que está na mesma região, mas o Maranhão é o segundo e menor índice de desenvolvimento humano. A gente acredita muito que a internet tem um poder transformador que leva, uma vez bem usada e para a coisa certa, né? Informação impulsiona o empreendedorismo, então tem muita coisa para fazer aí, e por isso a gente fez o projeto focando nesses 2 estados. Com relação ao BNDES, pelo porte da companhia, a gente já trata direto com o banco. Tá? Então, ontem ainda eu tive uma reunião aí com o corpo técnico do BNDES. A gente está trabalhando num segundo projeto já, né, também expandindo mais ainda nessa mesma região e outras regiões do país que tem alguma carência. Mas o que a gente tem visto, assim, não há falta do recurso. Né? O FUST realmente está funcionando. Parabéns aí ao Ministério pela iniciativa e pelo que fez aí nesse último ano. Mas tem alguns desafios. Né? A gente tem que ter qualidade de informação financeira, tem que ter qualidade de crédito para fazer isso, tem questão de garantias que têm que ser apresentadas, e isso limita um pouco o uso do recurso. Não são todas as companhias que conseguem garantir, né, que todos os requisitos estejam presentes. Mas é possível, sim, e a gente tem assim, total confiança no que está acontecendo. Por fim, para concluir, tem uma questão, eu brinquei no início com a questão do pequeno, tá, Miri? Mas, assim, a gente acha que a política de assimetrias e o que foi implementado pela Anatel até agora deu muito certo. E deve continuar dando certo, porque a gente, apesar de ser o maior entre os menores, né, a gente tem menos de 3% do mercado nacional.
Se a gente corrigir os dados de acessos hoje, o mercado brasileiro real, talvez a gente tenha menos. E a gente luta e a gente compete com operadoras com 10 vezes o nosso tamanho. Em escala global, não é escala nacional, que não atende essas regiões que a gente está atendendo hoje. Para vocês terem uma ideia, hoje a rede da Aloha cobre mais ou menos 7,8 milhões de domicílios. Os nossos 1,6 milhões de clientes é 20% da rede que a gente tem alocada. Tem um caminho muito grande pela frente ainda para rentabilizar esse investimento e para chegar aos 5% da métrica, né, que é, vamos dizer assim, a barreira dos PPPs, também tem um caminho muito grande. A gente tem quase que dobrar o tamanho da companhia ainda. Então, não dá para a gente falar de um outro conceito que não seja, né, o mercado nacional até 5% de participação é formado de pequenos. Concordo que tem muitas empresas muito pequenas, né, e outras que pulverizam CNPJs e distorcem um pouco o conceito. Mas eu acho que essa é uma política pública que deu certo. O acesso aos recursos do FUST vem transformando de novo, né, esse setor, a gente ganha um impulso novo, e eu acho que a gente consegue fazer um trabalho maior do que a gente tem feito até hoje. Né? Nós estamos transmitindo pela internet, então, internauta que quiser fazer pergunta, para mandar que eu endereço aqui, tá? Eu sempre esqueço de falar. Então, eu vou convidar agora o Leonardo. Por favor, Leonardo. O Leonardo também é um provedor ousado e um dos que foi um dos primeiros a captar recursos do BNDES do FUST, né? Então, se puder contar um pouquinho da sua empresa e falar um pouquinho da sua experiência, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na mesa, principalmente com pessoas tão destacadas do mercado. A Próxima, ela captou recurso ano passado, né? Foi aprovado o projeto, esse ano, perdão. Ela foi um projeto de 88 milhões e meio, que se destinou para conectar cerca de 22 comunidades rurais, distritos rurais, que não tinham internet de fibra óptica, e 6 cidades que também não tinham backbone óptico passando nas suas portas, né? E realmente a conexão lá era bem precária. Aliado a isso, também teve cerca de 22 cidades rede de acesso, né? Diretamente não foi escolas nesse primeiro momento, assim como o Leandro falou, a gente também está estruturando a segunda rodada no BNDES FUST para olhar para as escolas diretamente. Nessa primeira captação, a gente focou em resolver a cidade como um todo, que, por tabela, a escola também é beneficiada, porque a gente já atende a escola de alguma forma. Então, assim, a gente ficou feliz com o resultado e com essas políticas públicas que têm aparecido para fomentar o mercado que está cada vez mais se afunilando em relação a retorno de investimento, a viabilidade técnica, os postos muito ocupados, né? E também, como o Baigori bem falou, a competição desleal. Eu acho que o grande problema, Leandro, não é nem discutir a assimetria regulatória, mas sim fiscalizar e incentivar os pequenos provedores a se formalizarem no mercado, né? Seja pagando os impostos corretamente, seja pagando os postes e tendo uma normalidade técnica na ocupação dos postes. É um ponto bem crítico. Hoje é um fator humano, inclusive. Os meus técnicos hoje eles correm risco de vida na rua, porque você vê postes lá com 50 cabos, vê gato de energia misturado, vê luminária com falha de vazamento de corrente, isso tudo propiciado pelo excesso de ocupação ou a ocupação irregular. Então, acho que o fator mais crítico, ao invés de discutir a assimetria, sim discutir a regulação do setor, porque quando a pessoa é muito pequena e informal, ele acaba caindo na tentação de repassar o desconto de imposto de poste para o cliente, criando um oceano vermelho, onde as empresas que estão regulares e estão investindo no mercado não conseguem mais investir porque eles estão pressionados com um preço que não é factível comercialmente falando. Então, a Próxima ela está nesse mercado no Nordeste, atende hoje 150 cidades, cerca de 210 mil acessos no interior da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia. Está fazendo participação também em outras frentes de investimento, como a renúncia fiscal. A gente protocolou 33 escolas
como o secretário bem falou, nosso limite era a nossa contribuição do FUST, então é o que dava para fazer com o nosso recurso não reembolsável. A gente botou 33 escolas, está também participando do EASSE, né? A gente está lá levantando as escolas que a gente consegue conectar, vai protocolar também propostas para muitas escolas. A próxima hoje já atende cerca de 600 unidades escolares na região que atende, mas não por vias federais ou renúncias ou o que seja, mas às vezes é filantropia, às vezes é licitação municipal, às vezes é uma parceria com o Estado. Mas ela entende, sim, a necessidade da conexão significativa, ela entende, sim, que os projetos que estão vindo estão propiciando que se aconteça isso, propiciando que se conecte cidades que não têm viabilidade financeira, com recurso subsidiado, passa a ter. Né? A gente tem entendido que 4 projetos que estão rolando simultaneamente, né? Seja o EASSE, seja o renúncia fiscal, seja o BNDES FUST, aquele primeiro que a gente captou, e também o não reembolsável do BNDES FUST. Estão propiciando o mercado a se movimentar e mudar, mas precisam alguns ajustes. Como é tudo novo, é esperado que isso fosse necessário, né? Mas a gente entende que com esses ajustes acontecendo, eu falei ontem, estava no outro painel, e há pouco tempo atrás da pandemia 2020, todo mundo em casa trancado, os 20 mil PPPs conectaram todas as UBSs do Brasil, um momento tão crítico e tão desafiador. Então, não tinha recurso para isso, não tinha tanto incentivo para isso, e nós fomos lá e fizemos acontecer. Se esses recursos forem adaptados aos que precisam, né, e conseguirem atingir realmente esses 20 mil PPPs do Brasil hoje, conectar todas as escolas do Brasil com significância é fácil, não é difícil. Né? Basta que o setor público entenda um pouco melhor a granularidade, entenda os PPPs que querem fazer acontecer e propiciem, como estão propiciando, né, cada vez mais recursos e viabilidade econômica para esses projetos. Então, a próxima está inserida nesse momento, a gente está observando com afinco todas as oportunidades de mudar as realidades locais. Né? Eu brinco muito. A escolazinha do sítio Santinês, da cidade de Tenório, lá do interior da Paraíba, ninguém conhece, só conhece quem é o PPP que está na cidade. Então, a política pública, essa escola que não tem conexão nenhuma, não é nem significativa. Então, essa política, para atingir a escola Santinês, precisa do PPP. Ele é que entende e fazer como. E só para concluir, além das políticas de fomento, uma coisa muito importante que a gente precisa falar é em relação à viabilidade econômica da continuidade do projeto. A gente tem muita zona rural e, para a conexão significativa, tem que ser fibra ótica, não tem questionamento. Só que a escola, a comunidade rural, está a 12 quilômetros da cidade. Então, tem que lançar um backbone que já é caro, já é investimento alto, por 12 quilômetros, e pagar postes de 12 quilômetros, a um preço que não é ameno. Então, o OPEX de manter essa estrutura não é viável também. Então, tem que botar uma lupa, principalmente nos postes de zona rural, para que a gente consiga ter viabilidade de manutenção dessa política, desse acesso em aglomerações menores, porque isso realmente é... Mas, ô, Leonardo, aí lá vocês não colocam um radinho, não? Leva fibra? Pode ser, mas a conexão significativa não é rádio enlace. Tem que ter a fibra. Tem que ter fibra ótica. A gente está falando hoje de 2 megas por aluno. 2 megas por aluno, se eles tiverem realmente condições de acessar a internet com dispositivos móveis, com seus notebooks, não dá. Não dá. E o acesso realmente significativo, que está pronto para o futuro, com IA, com virtualização, com teleconferência, é fibra ótica. E para ter fibra ótica tem que ter poste. Para plantar poste é muito complicado, não dá para plantar poste em estradas vicinais, é perigoso, inclusive. Geralmente se usa poste a concessionária, que já está lá. Só que o preço que se cobra pelo poste não viabiliza lançar 10 km de fibra ótica para conectar 15 pessoas, ou uma escola de 3 casas. Então, esse é um ponto que, na normativa de postes, não há distinção entre poste urbano e poste rural. Ok, isso pode ser... no dia que a questão do poste for resolvida, essa pode ser uma questão a ser acrescentada no debate. Por favor, eu queria que você falasse, então, um pouquinho, papai, como é que foi a experiência de vocês? Você falou que precisa mudar algumas coisas dos editais e tal.
O que você acha que é mais importante hoje que atrapalha? Aí eu queria que talvez que o Volpato também falasse da sua experiência, se você acha que tem alguma coisa que foi mais difícil para enfrentar, para vocês terem acesso aos recursos. Pode, depois eu vou para. Bom, são particularidades que acontecem em cada edital. Por exemplo, a renúncia fiscal, estávamos limitados ao potencial FUST que eu ia recolher nos próximos 3 anos, né? Então, a próxima tinha rede, tinha competência para atender cerca de 500 escolas nas regiões que foram destinadas. Mas, por conta da limitação do FUST que eu poderia me acreditar, a gente protocolou só 33. Então, é uma particularidade que eu entendo por quê, né? Que precisa ser entendida como fazer para resolver. Em relação ao BNDES direto, não foi o caso da próxima, mas o caso dos PPPs, eles não conseguem acessar o BNDES diretamente por questão de balanço, questão de faturamento, questão de garantia. Então, um fundo garantidor é primordial para que esse pessoal consiga acessar o recurso do BNDES FUST. Em relação à EASSE, a gente está trabalhando nos projetos, entende que tem funcionado bem também, mas são pequenos ajustes que vão ser necessários para que a massa que consegue conectar as escolas ainda não está 100% impactada. Vamos dizer que impactou 100 provedoras, 100 PPPs, tem mais 19.900 para ser impactadas de alguma forma. Uma grande dificuldade que eu escuto falar, do pequenininho, é que o BNDES FUST também tem parceria com bancos comerciais, mas o banco não oferece a linha. Ele cria dificuldade, bota um spread, topo, 7%, e eles não conseguem acessar a linha, porque não é comercialmente interessante para o banco comercial oferecer isso. Então, esses ajustes que realmente, se forem efetivados, se conseguir vencer pequenas arestas a serem observadas, a gente passa de um patamar Y para um patamar 10 vezes mais rápido e mais eficaz. Ok. Luciana, você concorda também? Você gostaria de acrescentar alguma coisa que você acha que precisa dar uma ajeitada aí nas... Eu concordo principalmente com a renúncia, né? Nós também conseguimos cadastrar 10 escolas, né? Porque realmente o teu histórico é baixo, né? Mas poderíamos atender muito mais, né? Mas assim, eu quero até parabenizar o grupo gestor do FUST, né, pelo caderno, porque foi um caderno muito fácil de encaminhar o projeto, né? Eu acho que estão de parabéns, né? E nós tivemos a sorte que em 2002 nós tínhamos feito já um financiamento direto com o BNDES, então o nosso cadastro estava já pronto, né? E a gente conseguiu também, junto ao BNDES, muito fácil o financiamento, encaminhar, então a gente achou muito tranquilo, assim, sabe? Claro que quem não está com os dados atualizados vai demorar um pouco mais, né? Mas a importância desse projeto, desse financiamento FUST, principalmente para a gente atender essas áreas, escolas rurais e atender famílias rurais, ele é fundamental, né? Porque o retorno do investimento é muito a longo prazo, né? E aí tu tem um financiamento com umas taxas atrativas e com uma carência e um prazo de pagamento mais alongado, faz com que a gente consiga aí, trabalhar melhor nessas áreas aí remotas hoje. Hoje a Coprel, que nem tu falou, né, a gente na área rural, hoje tu puxa 1 quilômetro de fio para atender, em média, 2 famílias e meia, no máximo 3, né? Então é um desafio bastante grande, né, essa questão também. Ok. Eu vou chamar um pouquinho o Ricardo Sérgio, cara. Se você pudesse falar das linhas de financiamento que vocês, das linhas, dos apoios que vocês têm para as startups. Legal. O nosso segmento, né, ele é muito, principalmente o da banda larga fixa, ele tem hoje, segundo as pesquisas, pelo menos 16 mil empresas que atuam nesse mercado. 70% é simples, não tem até 1.000, até 5 mil clientes em sua base. Então, eles são realmente pequenos do ponto de vista do acesso, a capacidade de acesso às linhas do SEBRAE. Como é que vocês distribuem esses recursos? Assim, porque a empresa, além de prover conectividade, ela quer ir atrás de novos serviços que possam cativar o seu cliente e tal. Há linhas de financiamento para o comprador de tecnologia das startups? Como é que vocês fazem esse jogo? Eu acho que tem alguns... Está funcionando, né? Tem algumas formas de acessar mercado, né? O SEBRAE está muito voltado para pequenas corporações que vão até 4,8 milhões ano. E as startups se encaixam ali, um pouco menor desse valor,
mas muito no valor agregado, né, na criação de valor agregado. Então, eu enxergo dois caminhos. O primeiro vendo, talvez, na startup uma solução de valor agregado que você possa adicionar ao serviço e buscar uma melhor qualidade de todo o pacote, né, de toda a oferta da empresa. E o segundo caminho, o Sebrae também coloca um edital em aberto para pequenas corporações, para que elas ofertem suas soluções a esse público, né? Então, é um edital que a gente pesquisa qual é a grande problemática das pequenas e médias. Então, se entendendo que existe um problema relacionado à internet, a gente abre esse edital justamente para essas empresas ofertarem de uma forma diferenciada, seja para o meio rural, seja para o meio urbano, uma internet de qualidade com valor que você vai ganhar por volume. Então, essa é uma forma que o Sebrae encontrou de levar para uma grande massa, né, massificar determinados serviços, para que a pequena empresa tenha acesso de uma forma mais vantajosa. O segundo ponto é o acesso das startups a fundos de fomento, né, a fundo perdido. Então, em conjunto com a FAPESP, as startups se inscrevem no PIP, que vai até 1 milhão, dependendo do PIP. Então, o PIP, existe um PIP que vai até 1 milhão, em que o Sebrae aporta parte disso para a parte comercial. Tem um PIP POC, que o Sebrae aporta, desde que a startup apresente a ideia de alguma empresa validar o seu produto dentro dessa indústria ou qualquer meio, ela patrocina, o Sebrae patrocina essa POC, para que não haja esse risco nesse momento que é de transformação, que é de descoberta, né? E, por fim, os programas que alianciam tanto as startups como investidores. E aí qualquer um pode ser um investidor de uma startup de uma tecnologia nova. Então, a gente faz rodadas em que empresas vão conhecer essa tecnologia nascente para agregar o seu valor de uma internet significativa. Legal, bacana. Aí eu vou chamar o Flávio, que ainda estava aí quietinho. Flávio, duas coisas que, na sua apresentação, que me chamaram a atenção. Uma, você falou que a aquisição dos equipamentos internos ainda está meio descompassada, ou eu que entendi errado, eu queria saber por quê. E, em relação à contratação de serviços satelitais, você já tem uma previsão de quando é que realmente eles começam enfim, não precisa ser listado, né, porque vai ser a Telebrás, mas, enfim, como é que vai ser essa dinâmica, por favor? Tá, sobre a primeira pergunta, na verdade, não é nenhum descompasso, é uma lógica de implantar primeiro a rede externa para depois chegar à rede interna, senão vai ficar uma rede interna lá implantada sem lógica. Então, isso foi planejado assim e deu esse tempo também para aqueles fornecedores que precisavam importar equipamento e tudo. Tanto que a parte de energia fotovoltaica, por exemplo, a previsão contratual é para início de janeiro começar a implantar, porque pediram muito tempo de importação da parte das baterias de lítio, das placas solares e tudo. Mas já tem fornecedor conseguindo antecipar esse prazo e começar antes. Então, quanto a isso, é um planejamento que a gente tem da nossa área de operações para fazer dessa forma. E quanto à contratação satelital, ela está no processo final aí de avaliação. A gente está verificando uma série de detalhes com a Telebrás sobre que veio a cautelar o acórdão do Conselho Diretor da Anatel, autorizando a contratação da Telebrás de forma cautelar, para que se avalie. Mas eu entendo que vai ser Telebrás e vários satélites, né? Depende, a Telebrás vai apresentar essa estratégia mais claramente, mas ainda não está. O que nós contratamos são os parâmetros aprovados na Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que são aqueles parâmetros conhecidos, mínimos, né, que pode ser mais, se vier a gente vai agradecer para entregar uma internet significativa, né, mas está em andamento, já estamos bem próximos de fazer essa assinatura final e concluir a parte satelital. Você não se comprometeu com prazo nenhum, mas jornalista não resiste. Isso acontece até o final do ano, pelo menos? Acredito que sim, com certeza.
Tá bom. Hermano, eu vou voltar um pouquinho com você, até fugir um pouco só da coisa do dinheiro, porque assim, recursos estão assegurados, tem tudo, mas você, no G20, eu achei muito interessante a intervenção do Ministério das Comunicações, que vocês estão falando aí um pouco de custo de internet, do ponto de vista mais de uma visão global e tal. O que é isso exatamente? O Ministério está pensando em regular preço? O que é que vocês estão pensando em fazer? Tá, vamos lá. Dentro dos conceitos da conectividade significativa, que já foi falado aqui, o presidente Baigorre até falou, um dos eixos, né, um habilitador, é que a conectividade seja um preço acessível para a população. Porque isso, não adianta também só levar infraestrutura, né, e as pessoas não poderem pagar por ela. E aí o que a gente defendeu lá no G20 foi, primeiro, que esse preço seja acessível para todos ou para a maior parte, né, da população, e aí definindo indicadores de como calcular isso e uma meta para 2030. Então, quais são os indicadores? O G20, primeiro, adotou 2 indicadores que a UIT, a União Internacional de Telecomunicações, definiu, que um indicador é o preço do acesso fixo à internet, é um indicador. O outro indicador é o preço de um acesso pacote de dados móvel. Esse aí a UIT já tinha e o G20 adotou. E o G20 criou outros 2 indicadores, que são o custo do dispositivo, que é o aparelho celular, por exemplo, como é que é o custo em cada país, se esse custo é acessível para a população. E um quarto indicador foi a existência ou não, esse aí não é o valor, mas só se existe ou não, no país, planos de dados ilimitados, né, tanto para o fixo quanto para o móvel. A gente sabe que o móvel está bem raro ter país que tem um plano de dados ilimitados, mas isso foi proposto no G20. Então, 4 indicadores, esses propostos, ampliando aquilo que tinha na UIT. E a meta, qual foi a meta que foi estabelecida? A UIT também tem um parâmetro que é de 2% do PIB per capita da população. Então, o que é que eu quero dizer melhor? O custo do serviço de internet, tanto fixo quanto móvel, não deve passar, pelo entendimento da UIT, de 2% do PIB per capita. O G20 fez um pequeno ajuste. Você sabe quanto é que está no Brasil hoje? Eu até estava com esse dado. Eu sei quanto por cento está dando. O Brasil, o móvel está dando 0,81% da nosso PIB per capita. Então, nós estamos muito bem, é isso. No móvel, sim, já atendeu a meta. E no fixo está dando mais, 2,6%, 2,8%. O fixo a gente não atendeu ainda, mas já está considerado avançado pelo IT. Tá? No G20, a gente fez um pequeno ajuste, que foi, olha, em vez de ser do PIB per capita, vamos considerar 2% da renda do 40% das pessoas mais pobres do país. Tá? Então, não é da média geral do país, é da média só daquelas 40% mais pobres, e colocou esse 2% como meta para 2030. Tá? Aquela meta da ODS 2030, a gente tentar alcançar isso no G20, né, nesses países que compõem o G20. Então, foram esses ajustes, mas naquele ponto de garantir a conectividade significativa nesse eixo habilitador de ter um preço acessível para a população. Legal, bacana. Se alguém quiser fazer pergunta, a internet está caladinha, mas a plateia aqui, se quiser, pode me levantar a mãozinha que eu passo o microfone, tá? A gente falta aí uns 15 minutinhos, mas para deixar vocês à vontade. Eu volto aqui com o Baigorre, então. Eu estou muito light hoje, não estou fazendo provocação nenhuma, mas aí eu queria, Baigorre, retomar um dos temas que para você, eu acho que é um dos temas hoje. Além de alguns da concessão, finalmente estamos encerrando o debate, mas é a questão da remuneração da rede, né? Acho que tem 2 questões aí importantes que têm a ver com tributários, que é a sua defesa do fim da norma 4, esse debate ontem a Anatel prorrogou essa discussão no seu conselho diretor, né, foi adiada o debate, e, ao mesmo tempo, a sua defesa do fair share, embora eu acho que esteja um pouco reformulando aí essa sua posição. Então, eu queria que você pudesse fazer uma avaliação para mim, em que cenário você vê hoje essa situação e como é que você se posiciona em relação a essas 2 questões? Fair share, remuneração pelos grandes consumos, né? Eu estou entendendo que você está avançando um pouco, e a questão da diferenciação
do uso dos recursos tributários, tendo em vista que a reforma tributária vai impactar profundamente isso, né? Por favor. Obrigado, Miriam. Só sobre o fair share, então, fazer um esclarecimento. Não é que eu seja a favor do fair share, eu sou a favor do debate. O fair share é uma solução que está sendo proposto, majoritariamente pela GSMA, Conex aqui representado pelo Ferrari também. Só que antes de discutir qual é a solução, o que a gente precisa fazer é identificar bem qual é o problema. E a tomada de subsídios e a discussão que está acontecendo é justamente para identificar bem o problema. E eu acho assim, eu não concordo nem a princípio com as operadoras de que o fair share é a solução, porque eu não tenho nem certeza que o problema existe, e também não concordo com as empresas da internet que dizem que não tem que nem ter o debate porque não tem problema nenhum. Então, assim, não vamos ser negacionistas para fingir que não tem problema, vamos olhar, vamos escutar todo mundo e concluir se tem ou não tem um problema. Se esse problema exige uma solução, porque muitas vezes a solução cria um problema maior do que o problema que você está querendo resolver, né? Então, assim, às vezes tem problema que simplesmente você tem que lidar com ele. E se tiver uma solução para o problema, qual é a solução? Não tem um compromisso com a solução do fair share. O compromisso que a Anatel tem é com o debate, tanto que esse processo está na área técnica ainda, não subiu para o Conselho Diretor, e se eu já tivesse uma posição, independentemente do debate, independente de ver os autos, todo o processo de debate era uma farsa. Então, assim, não tenho posição firmada ainda. O que eu tenho posição é que vamos debater, vamos escutar, vamos ouvir todas as partes e identificar. Vamos fazer um trabalho técnico e não um trabalho ideológico, nem para dizer que tem um problema e que a solução é tal e qual, e nem dizer que não tem problema e fingir e botar e encerrar o debate. Então, essa é a minha posição. Sobre a norma 4, sim, eu tenho uma posição, já falei até para vocês, já me deu muita dor de cabeça, mas a minha posição é basicamente o seguinte: a norma 4, ela foi criada num momento, lá em 1995, se não me engano, num contexto fático que não existe mais. Simplesmente não existe mais. O SCI, para todo mundo saber o que é a norma 4. A norma 4 ela foi feita na época da telefone, do acesso à internet de escada, que você pegava a linha telefônica e tinha que contratar um provedor de internet, tinha um monte na época, UOL, ZAS, Zipnet, tinha uma galera dessas. E a norma 4 fala que o serviço de telefonia fixa é um serviço de telecomunicações e o serviço de conexão à internet, o SCI, é um serviço de valor adicionado. E esse, à época, o SCI, ele era necessário para você acessar a internet, porque ele complementava o serviço do STFC. Lá para frente, isso na época da estatal ainda. Quando veio a privatização, aí eu não estava na Anatel, mas, enfim, criou-se um novo serviço, que é o Serviço de Comunicação Multimídia, o SCM, que ele já faz ele faz todo o serviço. Ele faz tanto a parte que o SCI fazia, quanto a própria conexão mesmo. De tal forma que, hoje, você não precisa mais do SCI para prestar o serviço de conexão, digamos assim, para prover a conectividade. Tanto que eu tenho conectividade no meu celular e eu não pago o SCI. Eu acho que a Aloha, no pacote de vocês, não cobra um SCI. A Brisanet não cobra SCI, a NET não cobra SCI, a Unifique não cobra SCI, um monte de gente não cobra SCI. Ou seja, o SCI, o Serviço de Comunicação Internet, que é um tipo de serviço de valor adicionado, nos termos do artigo 51, se não me engano, da lei, ele é um serviço de valor adicionado que não é necessário para a prestação de serviço de comunicação multimídia para banda larga. Mas, Baigorra, isso é uma discussão muito intersetorial, né? Porque para o Estado, a maioria dos estados, eles entendem que isso é um serviço diferente de telecom, né? E aí tem a questão tributária diferente. Sim, aí essa que é a questão. Por que muitos provedores até hoje usam o SCI? Por uma questão meramente tributária, uma questão de planejamento tributário. Por quê? Porque o SCI ele recolhe, aí supostamente, não sei se recolhe, se não recolhe, mas enfim, ele não recolhe ICMS, o serviço de telecom recolhe ICMS, e o serviço de valor adicionado recolhe outras coisas. Alguns recolhem ISS, alguns não recolhem nada, enfim. E aí as empresas, em geral, fazem um planejamento tributário para recolher menos imposto. E é legítimo isso, não tem problema nenhum. Só que, o que a gente, tanto que na proposta do regulamento de simplificação regulatória, a área técnica e o relator, que foi o conselheiro Emanuel, se não me engano, e o conselheiro Moisés, eles votaram pela revogação da norma 4, por entender que já não cabia mais, pelas razões lá do informe,
E eu, o conselheiro Arthur e o conselheiro Vicente fomos contra porque não estava avaliado qual era o impacto disso para os PPPs em razão do impacto tributário que isso teria. Porque o planejamento tributário que é feito não seria mais possível. Então, a gente foi para a consulta pública sem isso. Após a consulta, agora, durante o processo de consulta pública, eu conversei com vários ISPs e o que eu deparei é que, em geral, porque assim, quem usa o SCI para planejamento tributário? Os pequenininhos não usam, porque no Simples você não tem isso. No Simples você paga lá o imposto do Simples e é só isso. Os médios e grandes, eles já não fazem mais o planejamento tributário usando o SCI por vários motivos. Primeiro, há uma insegurança jurídica muito grande. Então, você tem os fiscos estaduais questionando isso, até os próprios fiscais da Anatel, quando vão fazer uma fiscalização tributária, não concordam com esse negócio de SCI. Então, em geral, isso gera uma... Então, assim, tem um risco, tanto regulatório quanto tributário, muito grande. Além disso, o SCI ele tem uma perspectiva de acabar com a reforma tributária, com a unificação dos impostos estaduais e municipais no imposto de valor adicionado, que eu não lembro se é o CBS ou o IBS. É o IBS, quando juntar tudo no IBS, esse planejamento tributário não faz mais sentido. E quando a gente foi conversar com esses players que já não usam mais o SCI, em geral, eles usam outros SVAs, porque tem vários SVAs. E um dos que mais é utilizado é o livro digital, que, na reforma tributária, vai continuar existindo. Então, o planejamento tributário hoje utilizado por esses players que ainda usam o SCI, ele é inseguro e tem uma perspectiva de acabar em 2027. Então, assim, se a gente, diante disso, ou seja, por não fazer mais sentido técnico ter o SCI, por ele ser inseguro, por ele ser uma perspectiva de curto prazo, eu defendo, essa é a minha posição, tem que ver a posição do Conselho, de revogar a norma 4, é claro, prevendo um prazo para que os players, para que quem usa o SCI se adeque a novos SVAs e consiga ter uma perspectiva de longo prazo, com mais segurança e até com mais economia, porque se você sai do ISS para uma coisa que tem imunidade tributária, você vai pagar menos imposto. Então, assim, é para dar uma arrumada nesse mercado e para começar a direcionar, porque se esse pessoal que usa o SCI não começar a fazer essa transição agora, inevitavelmente vai, assim, porque se acabar com a norma 4 eu vou quebrar, começa essa choradeira. Vai quebrar em 2027 quando vier a reforma tributária. Então, se não começar a fazer essa transição, uma hora vai chegar um muro e vai ter que fazer essa transição na marra. Então, é justamente para que isso não aconteça que eu defendo, e aí é o meu voto só, e eu sou bem transparente quanto isso, revogar a norma 4, que é... Sim, mas com o seu voto já são 3-2, já tem maioria, né? Não, o Emanuel e o Moisés saíram. Mas eles já não votaram? Não, eles votaram na consulta pública. Era pré-consulta pública, agora vai voltar da consulta pública e vai ter o debate. É isso. Tá bom. Muito obrigada. Eu já vou pedir, então, para cada um pegar o microfonezinho e ir se despedindo, que o nosso tempo já esgotou, claro. E se alguém quiser fazer uma pergunta, tem uma perguntinha? Então, vamos passar lá o microfone, por favor. Na verdade, eram duas, mas... Você só se apresenta, por favor. Meu nome é Elton, eu sou do município de Presidente Prudente, secretário de Tecnologia. A primeira questão foi falado aí da regulamentação, não, de organizar, né, que tem muita gente trabalhando na ilegalidade, vão ficando situações erradas, enfim. Nós temos um problema lá da evolução da tecnologia e o resto da tecnologia antiga. Então, a cidade ela foi toda cabeada no passado, alguns provedores começaram com internet via cabo, enfim. Hoje está tudo fibrado, e nós temos lá uma malha de fios infinita e sempre sentamos à mesa para tentar resolver, chamamos os ISPs, chamamos as telecom para tentar resolver isso, né? É acidente de trânsito, uma série de situações que acontecem, e nós não temos, assim, conseguido sucesso nisso. Estamos trabalhando numa legislação, né, para tentar, pelo menos do nível do município, tentar pressionar um pouco isso aí, mas eu queria saber se a Anatel tem algum mecanismo, alguma forma de nos ajudar nisso. A outra questão, que é mais rapidinha, é só para saber se a nossa região lá vai ser contemplada, né, por esse projeto das escolas. Interior do estado de São Paulo, nós temos regiões distantes lá que não chega internet nem via rádio, né? O pessoal, quando pensa em lugar assim sem acesso, obviamente, concordo plenamente, quando você vai para o norte, eu estive
E no Piauí, na década de 90, só tinha um telefone na cidade inteira que era revezado pela população, né? Acredito que isso já melhorou. Mas nós também, no interior do estado de São Paulo, apesar de ser o estado mais rico, também passamos por dificuldades, né? Com certeza. Vamos. Vai, Gorre, depois. Obrigado. Sobre os postes, de fato, assim, a Anatel aprovou em outubro do ano passado uma regulamentação que prevê, de alguma forma, começar a endereçar esse problema dos postes. Essa é uma resolução conjunta entre a Anatel e a ANEEL, e a gente está aguardando a deliberação da ANEEL para ter eficácia. A nossa proposta, assim, essa situação dos postes, ela chegou nesse ponto por uma série de fatores. E é uma série de fatores que todo mundo tem culpa. Quando você chega numa situação, todo mundo tem culpa. Os pequenos provedores têm culpa, os grandes provedores têm culpa, a Anatel tem culpa, a ANEEL tem culpa. Então, assim, todo mundo tem culpa nesse cartório e todo mundo vai ter que se ajustar para tentar resolver. Então, assim, não dá para um apontar e falar assim, só esse aqui é o culpado. Todo mundo tem culpa nessa história. E o que a gente fez é um regulamento, depois de anos de conversa, de estudos, propomos uma solução e agora a gente está aguardando a decisão lá da ANEEL. Mas, sim, a gente pode ajudar, depois a gente bota o meu contato aí, a gente conversa, a gente tem uma equipe lá na SCP que cuida dessa parte de postes e conflitos de postes, a gente pode tentar ajudar, é claro, e estamos à disposição. Mas é isso. Só respondendo sobre se o projeto pode chegar lá, eu estava olhando aqui na fase 4, na etapa 1 nós temos 1.600 escolas no Sudeste, na etapa 2, 1.300 aqui na região, na etapa 3, mais 1.300 e, por final, mais 1.000. Eu não sei dizer exatamente no município, mas se tem escola lá que tem essa dificuldade de conectividade e ela está mapeada pelo MEC, o MEC com certeza nos informou e será atendida. Mas pode pegar nosso contato no final e mandar um e-mailzinho que a gente responde exatamente quais escolas, municípios, direitinho. Pelo site também da EASE, eace.org.br, tem um Fale Conosco lá que vocês podem te pedir informações sobre municípios, porque é muita informação. Não dá para a gente botar tudo ativamente lá, mas a gente consegue informar para vocês. Permitir aqui complementar, Flávio. Todas as 138 mil escolas do Brasil públicas, tá, estão na estratégia nacional e tem a meta de conectar todas até o final de 2026. Tá? Flávio citou aqui das que estão na EASE, que são as mais difíceis, as 40 mil mais difíceis, onde não tem rede hoje passando perto da escola, essa que você falou mais difícil, vai ser aqui, feito pela EASE, né, coordenado pelo grupo que chama GAP, né, que é presidido pela Anatel, participação dos Ministérios da Comunicação e Educação. Mas, assim, respondendo de forma mais clara, sim, se for escola pública, né, todas as escolas públicas estão no projeto. É bem desafiadora essa meta de 138 mil escolas até o final de 2026, mas a gente está trabalhando duro para conseguir alcançá-la, tá bom? Ok, se vocês quiserem se despedir, eu já vou levantando aqui. Tá, então só... Por favor, só passar o microfone. Agradecer mais uma vez a oportunidade e é isso aí. Valeu, Miriam. Também é um agradecimento a vocês aí, Miriam, a todo mundo que se deslocou para cá hoje para ouvir. Obrigado e até a próxima. Bom, lógico, também agradecer. Miriam, só para não deixar devendo, vou aproveitar aqui. Fiquei te devendo uma resposta. Você perguntou dos anos do benefício fiscal, da renúncia fiscal, depois lá, que está previsto até 2025. Na verdade, até 2026, né? A lei previu 23, 24, 25 e 26, né? 23, 24, 22, 23, 24, 22 a 26. 22 e 23 perdeu-se esse recurso porque não foi operacionalizado e a gente está pegando agora, esse edital está somando os 3 anos, 24, 25 e 26. Aí, sobre a preocupação de expandir após 26, a gente precisa primeiro ver o resultado desse edital agora, mostrar que funciona na prática, para depois tentar, né, com o Congresso, essa mudança, né, essa expansão para os próximos anos. Nada melhor do que um edital de sucesso para isso. Inclusive o próprio setor, né, que lutou muito, as empresas, para isso ser incluído na lei, também, né, verificar que isso funcionou na prática para a gente poder expandir. Então, só queria pagar essa dívida da pergunta que eu não respondi também, mas agradecer aqui a todos pelo debate e a todos que vieram aqui para a gente. Obrigado. Eu só queria fazer um justo registro. Tá? A gente tem falado muito do FUST, né? Porque é um fundo realmente que precisava de uma operacionalização, mas a gente fala pouco do Funtel.
E eu queria registrar que eu vejo que a FINEP está apoiando o evento, que a FINEP também nos apoiou num projeto de inovação para facilitar a integração das várias aquisições que a Aloha fez ao longo do tempo, e, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem acesso, né, a recursos também com taxas bastante atrativas, e que, às vezes, as pessoas esquecem, né, que as empresas esquecem que existe esse recurso. A gente foi apoiado aí num projeto de mais ou menos 50 milhões de reais, já recebemos o recurso, já está no caixa da companhia, e tem ajudado muito lá o desenvolvimento do nosso projeto. E agradecer novamente aí a Telesíntese pelo convite, pela oportunidade. É nada melhor do que o cliente falar dos recursos. A FINEP vai estar aqui logo depois, mas é bom que a Aloha já se antecipou. Por favor. Antes de me despedir, eu queria agradecer à Anatel, à EASE, ao Ministério das Telecomunicações, por estar propiciando aos PPPs o acesso a recursos importantes, né? Isso que brinca que renovou as energias dos prestadores, né, de ter recursos para continuar fazendo infra e continuar prestando conexões às cidades, escolas e municípios que precisam, né? No mais, obrigado a todos, obrigado pelo convite, mais uma vez, e estou à disposição. Obrigado. Por favor, Luiz Fernando. Bom, eu quero agradecer aqui o convite, demonstrar um pouquinho o que a Coprel tem feito, né, para levar a conectividade para as áreas rurais, principalmente, né? Agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Okay. Ricardo. Miriam, obrigado pelo convite. E fica também um convite de vocês visitarem, se vocês têm a ideia de transformar um negócio de forma inovadora, acessar o site, acessar nossas redes através do LinkedIn, Sebrae for Startups, ou cadastrar num programa, ou fazer parte dessa jornada conhecendo startups que têm soluções para a empresa de vocês. Legal. Obrigada, muito obrigada, gente. Obrigado.